Seja bem-vindo a mais um novo podcast e é uma honra poder falar com o meu amigo Fábio Osterman, um dos fundadores do Novo e uma das pessoas responsáveis também por eu estar aqui. Então, bem-vindo e é muito legal poder falar contigo, Fábio. Prazer, cara. Prazer. Que legal. Então, vamos bater um papo hoje, vamos falar sobre a fundação do Novo, as nossas perspectivas para os próximos anos, o projeto do Fábio também, né? Acho que muita gente já sabe que ele tem a pretensão de ser candidato a deputado federal e espero que isso aconteça. Vamos para mais uma. Estou muito feliz com isso aí. Bom, o Fábio ele é bacharel em Direito pela URGS, mestre em Ciência Política pela PUC, também mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School, fundou o Novo, participou de instituições como IEE, Instituto Liberdade, Ordem Livres, Students for Liberty, Livres e também atuou no PSL durante o Projeto Livres. Voltando depois ao Novo para se eleger deputado estadual do Rio Grande do Sul. Falta aqui que ele foi candidato a prefeito também, Exato, 2016. Bela experiência, meu comitê era aqui pertinho, inclusive, na Cidade Baixa. Bela experiência, verdade. Hoje ele é secretário nacional de Assuntos Institucionais do Novo e em 2026 pretende disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, representando o Rio Grande do Sul. Então, Fábio, primeiro até te perguntar, com esse currículo aí, por que tu decidiu entrar na política, né? E como que foi a origem do Novo, né? Tu começou antes de mim e a gente já tava falando antes, já tá 13, 14 anos, já 15 anos nesse projeto, né? A gente, nesses momentos a gente pode olhar para trás e ver um pouco e ter um pouco em perspectiva tudo que a gente passou, né? A gente estava aqui relembrando, enfim, 10 anos atrás tu era o presidente estadual aqui no Rio Grande do Sul, um pouquinho antes tinha te passado o bastão ali, e toda essa construção que a gente fez é muito legal de relembrar, mas mostra também que a gente está só começando, né? E eu tomo como referência muito alguns partidos tradicionais, por exemplo. Acho que o PT, apesar de estar destruindo o Brasil e de ser um projeto orientado por péssimos valores e péssimas ideias, serve como uma referência, assim, para a gente ancorar nossas expectativas ao longo do tempo, né? Eles passaram 22 anos como partido até finalmente eleger o presidente da República. A gente, em 10 anos de partido, que a gente comemora agora no dia 15 de setembro, a gente já conseguiu muito. Então, é muito feliz de ser parte dessa história, ter sido dirigente, candidato, mandatário, estar de novo como dirigente agora e já ansioso pelos próximos capítulos, feliz de estar construindo agora mais uma nova candidatura. Tu mencionaste a questão da formação. A minha formação está muito ligada com a minha motivação em ser candidato. Porque eu, em determinado momento da minha vida, eu nunca acreditei que a minha formação estava completa. Eu sempre entendi que aprendizado é um projeto de vida. É um projeto que a gente tem que levar e um estado de espírito que a gente tem que levar conosco sempre. Mas em determinado momento da minha vida, eu adquiri uma compreensão sobre os problemas do nosso país e sobre os males do nosso país e entendi que ou eu me envolvia para, a partir do que eu havia aprendido, tentar ajudar a solucioná-los ou pelo menos mitigá-los, ou eu ia ter que ir embora do Brasil, porque senão eu ia ter uma úlcera aqui, eu ia virar um terrorista, alguma coisa do tipo, assim, porque tu conhece bem o meu temperamento, a minha indignação não ia me permitir ficar quieto. Então, ainda em meio àquela ebulição das manifestações de junho de 2013, eu reuni alguns amigos próximos das ideias liberais, como o nosso querido Paulo Fux, nosso grande amigo Roberto Rachevski, Rafael Abreu e tantos outros que estavam ali no início do Novo, e chamei eles para apresentar essa ideia maluca, aparentemente, de se começar a trabalhar a construção de um partido político que estava ainda coletando assinaturas, né? Um partido baseado nas ideias de que o indivíduo deveria ser o centro das atenções, deveria ser tratado como aquilo que ele é, o único criador de riqueza, o único grande agente de mudança. E tu apareceste do nada na primeira reunião pública, aliás, que a gente fez, né? E foi muito legal. A partir dali a gente constituir todo aquele grupo com gente sensacional que segue até hoje envolvida, como é o teu caso, como é o caso do Camossato e de tantos outros que
estão aí já, portanto, há mais de 10 anos e estamos só começando. Legal, não. Eu conheci o Fábio quando eu conheci o Novo, né? E eu vi desde o início que o Fábio é uma pessoa que é... Tu tava naquela palestra na Câmara? A Câmara... Naquela primeira palestra lá na Câmara que a gente... Eu acho que foi a primeira, em junho, era junho de 2013. Junho de 2013. Que tinha eu palestrando e mais umas 6 pessoas no público. Isso, o Camusato. Acho que tava com o Heller, né? Tava com o Heller. Tava o Marco Jacobsen também. Tinha vindo lá de Santa Maria pra participar. A Laura tava lá também aquela noite. Também. A Laura, minha amiga, que era minha amiga do IE. Enfim, e tu vê, né? A gente começou aos pouquinhos. Como eu disse, essa primeira reunião no escritório do Abreu tinha umas 6 pessoas. Nessa palestra a gente já tinha umas 8 pessoas. Então, que pode parecer pouco pro pessoal que olha hoje, mas pra gente na época a gente não tinha um movimento. E eu fui sem conhecer ninguém, só conheci o Ricardo. Então, assim, e era um dia que tava chovendo, junho, né? Então, inverno em Porto Alegre. Na Câmara de Vereadores, num lugar meio escuro, assim, meio inóspito. E até assim, eu nunca tinha participado de política, nunca imaginei que um dia eu ia estar dentro do partido político e eu tinha sido convidado, né, por Roberto Pachef, nosso amigo, ele mandou um convite, olha, vai lá conhecer o pessoal do Novo, eu acho que tu vai gostar. Na época eu estava muito em discussões nas redes sociais, eu era aquele liberal que não sabia que era liberal, mas eu era liberal. Você se identificava ainda como liberal, assim? Eu acho que eu até me identificava, mas eu até naquela época, olha só pra ver como as coisas voltam, eu estava envolvido em algumas discussões em redes sociais que estava tendo em 2013 um movimento Palestina Livre que ia ser financiado com dinheiro público em Porto Alegre. Eu estava em discussões ali, achava um absurdo o que estava acontecendo e acima de tudo porque estavam usando dinheiro público. Claro. Então, acho que com base nisso viram que eu era uma pessoa liberal e me convidaram para essa reunião do Partido Novo, que era um partido diferente. E quando me convidaram, eu, será que eu vou no partido político? Bom, como foi o Roberto que me convidou, vou ir lá para conhecer esse pessoal aí. Fui eu e o Ricardo, conheci o Fábio, apresentou, e naquele momento eu disse, olha, é diferente. Não é que nem outros partidos políticos. Realmente é um partido que é movido pelos mesmos valores que eu acredito e eu quero participar disso aí. Então comecei a participar, ajudei o Fábio na coleta de assinatura, aumentamos o grupo de pessoas envolvidas no projeto. E naquela época a gente estava defendendo um projeto de partido político, né, que nem existia ainda. Era um partido político de informação, né? O CNPJ específico para isso, né? Uma criação de um partido político. Então, e o nosso núcleo, que foi muito legal, foi um dos primeiros no Brasil a começar com a ideia de que, olha, a gente precisa expandir o que a gente está fazendo. E então a gente começou a fazer algumas incursões pelo interior, fazer umas apresentações. A gente começou a cobrar dos participantes ali uma contribuição mensal, lembra? Isso, tinha alguém que cuidava do caixinha e daí organizava ali e tal, tudo assim, numa vibe meio startup, assim, né? Começando, todo mundo, gente sem experiência na política, né? Eu tinha alguma experiência ali de 2-3 anos no mercado das ideias, né? Eu já estava... Já era um ativista? Eu era um ativista, mas não um político partidário. Então isso foi também uma descoberta para mim. Não pensava em ser candidato à época, sinceramente. Eu lembro, recentemente eu redescobri uma conversa minha com o Fux na época, em que eu convidei ele para... Acho que foi convidando para essa primeira reunião do Novo, inclusive. E ele falava assim, tu vai te candidatar? Porque acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né, quando tu fala sobre partido político. Pra mim também. Daí eu respondi pra ele assim, a gente tá falando de 2013, né? Respondi pra ele assim, de repente lá pro 2020, assim. Tipo assim, eu não imaginava que eu fosse ser candidato tão logo, porque eu entendia que a minha função era mais de aglutinar esforços, de ajudar a pensar, de ajudar a convencer as pessoas das ideias, a formar novos quadros. Mas o tempo da política é o tempo da política, né? E as coisas vão surgindo e vão acontecendo, e a nossa caminhada, como vocês vão ver, como vocês viram pela breve introdução que ele deu sobre o meu perfil, que não é exatamente linear, né? Eu digo brincando que eu participei talvez da primeira diáspora de contestação e insatisfação ali com a Amoedo e companhia, enfim. Mas, cara, estando do lado de fora, eu percebi que, a duras penas, que algo que nem o que a gente tem andando novo, a gente não vai encontrar fora. E é por isso que a gente precisa tanto trabalhar por esse partido e tanto garantir que ele siga crescendo e ocupando mais espaço.
porque a gente tem aqui dentro, eu falo para as pessoas, que a gente tem dentro do Novo é precioso demais para a gente perder e para a gente abrir mão. E eu tive isso muito reforçado no final de 2022, quando, terminando meu mandato, eu ainda um pouco, cabisbaixo por ter perdido aquela eleição, que na verdade eu não perdi, eu não me elegi, mas eu vendo num encontro que a gente fez lá em Brasília de mandatários e dirigentes estaduais, o nível de gente que a gente não conseguiu reunir, cara, eu pensei comigo mesmo, se eu acredito no Brasil, eu não tenho direito de decidir isso aqui. Eu preciso seguir insistindo, eu preciso seguir trabalhando para que o Novo seja um ambiente para que a gente tenha mais Adrianos, mais Marcéis, mais Camozatos, mais Gilson, mais Adrianas, gente assim espetacular, que é uma sorte para a gente que elas estejam na política. E que a gente precisa tê-las conosco e que elas se multipliquem, né, cara? Sim, cara, interessante que esse teu discurso aqui, isso só reforça uma resposta que eu sempre dava quando as pessoas me perguntavam, tá, mas por que mais um partido? O Novo não é mais um partido, o Novo é o partido que faltava. O partido que faltava para que pessoas que não se sentiam representadas pelos partidos existentes e pessoas qualificadas pudessem, de fato, se engajar. Por isso que surgiu o Novo e por isso que a gente continua ajudando nesse projeto, doando nosso tempo, doando dinheiro e é por isso que o Novo tem que continuar crescendo como está crescendo. Exato. E tu teve a experiência fora do Novo também, no momento que tu acabou indo pro Livres, e até acho que as pessoas não sabem a história, o Fábio, quando surgiu a ideia de ir pro Livres, ele foi conversar comigo. Eu já era o líder do núcleo de Porto Alegre e ele falou, olha, eu estou saindo do Livres, estou saindo do Novo, estou um projeto de transformar, fazer um partido liberal, então não faz sentido eu estar mais no Novo, fala com o pessoal. E na época eu disse... Na época eu estava morando em São Paulo. Estava morando em São Paulo. Estava já um pouco afastado aqui do dia a dia. Tinha tido algumas desavenças ali de rumos com... Moedo, enfim, coisas que fazem parte da vida, mas foi um aprendizado importante para mim também. Foi, e o que eu falei? Lembra o que eu te falei aquela vez? Lembro. Eu falei, olha, Fábio, cara, eu torço muito para que dê certo, Eu como liberal, quanto mais partidos liberais, melhor. Mas eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. E foi um aprendizado, mas... E apesar de tudo, apesar de a gente estar em projetos diferentes, a gente sempre manteve o diálogo e manteve a proximidade. E em 16 a gente caminhou muito próximos, o Novo não teve candidato a prefeito, o meu partido praticamente não teve candidato a vereador também. Estava muito sozinho, Então a gente andava bastante juntos e acho que foi um belo aprendizado ali também. E ali também, para mim, ficou claro que, cara, a minha casa era o Novo. Então quando tudo ruiu lá no PSL com Livres... Tu lembra, né? Eu tava só acompanhando que o Bolsonaro já assumiu do PSL e eu tava lá em Israel visitando meu irmão, só esperando o Fábio me ligar. De repente, ligação do Fábio. Ô, Fábio. Ele, pois é, eu sabia que ia me ligar. Vamos conversar. Daí vamos conversar. E Fábio, não, a minha casa é um Novo. Eu já falei, e eu queria conversar logo porque tinha um monte de partido entrando em contato comigo, Sim. querendo conversar comigo, querendo me chamar para partido. E eu, cara, eu não preciso pensar muito. Não, e daí eu falei para ficar claro, vamos conversar, traz também o pessoal bom do Livres, o projeto Livres era um projeto bem legal, mas a gente quer as pessoas boas do Livres do Novo, não um movimento claro. dentro do Novo. E o Fábio vestiu a camisa, óbvio, os outros também que estavam muito próximos do Fábio Livres vestiram a camisa do Novo e e Brasil fora muita gente boa do Livre. Muita gente boa. Também. Daí a gente sentou para conversar, acho que eu, tu e o Rachevski ali no Instituto Linga, não foi isso? Logo quando foi tanta... Foi assim, claro, a gente se encontrava com frequência, mas nessa época especificamente eu estava mais em São Paulo e daí tu estava em Israel e eu estava no centro do furacão lá, mas a primeira oportunidade que a gente teve de se encontrar em Porto Alegre, eu já falei, eu quero voltar. Voltou, fez campanha e foi eleito. Porque também eu voltei e, cara, eu entendo que haja
Tinha uma aura meio curiosa sobre mim, né? As pessoas sabiam que eu tinha fundado o partido e tal, mas eu também era meio que aquela coisa meio enfant terrible da coisa ali, né? Tinha saído para fundar um outro movimento meio alternativo. A gente teve que mostrar para as pessoas que eu estava ali para ajudar. Eu tive que muito, né? Eu, sem dúvidas, fui o que mais percorreu o estado naquele ano, dos candidatos, rodei por todos os cantos, conquistei a confiança de pessoas, conheci as novas pessoas que estavam envolvidas, e sabia que era algo que eu tinha que fazer. Sim. E consegui ser o candidato a deputado estadual mais votado. Sim. Eu até brinco, infelizmente eu ainda sou o deputado estadual mais votado novo no sul do país, mas esse ano que vem vai cair por terra com certeza, porque alguém daqui de Santa Catarina ou do Paraná vai fazer mais votos, porque o partido vai crescer muito. O novo está crescendo, está crescendo, sem dúvida. Tá aí, me conta como é que foi a tua experiência como deputado estadual. Era tu e o Giuseppe enfrentando, né, aquela velha política, aquela extrema esquerda também que, né, domina, né, o nosso país, e no estado também tem alguns... O pior que a gente enfrentava lá nem era a extrema esquerda. Primeiro que a extrema esquerda na Assembleia ela estava meio escanteada ali, era só o PSOL, uma deputada só. O PT, né? O PT estava num momento de queda histórica, né? Então o PT tinha só 8 deputados. Pós-Dilma, 8 deputados, mas para quem tinha 14 e depois 11, descer para 8, parecia que eles estavam numa descendente, né? Agora, infelizmente, eles acabaram recuperando o tamanho dessa bancada. Salvo engano, eles voltaram até 11. E o principal problema, o principal obstáculo ali no dia a dia era muito mais as corporações do Estado, especialmente a elite do funcionalismo, do que propriamente que se aliava com frequência com a esquerda, né? Porque a esquerda é corporativista. Sim. O PT e o PSOL talvez curiosamente mais do que o PT, né? Porque o PSOL surgiu da luta em defesa dos privilégios. O PSOL surgiu como uma contestação dentro do PT contra a reforma da Previdência do governo Lula lá, que acabou, paradoxalmente, o governo Lula fez a primeira reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria integral de servidores. E o PSOL surgiu como contestação a isso. Por quê? Porque a vocação deles é ser defensores de privilégio. Mas o PT também, grande defensor de privilégio. E aquele centrão fisiológico ali que defende o que é mais cômodo, né? Não tem compromisso com a defesa de privilégios nem com reformas. Então eles vão para aquilo que prende mais. Então eram brigas muito duras que a gente teve lá, mas acho que eu e o Giuseppe tivemos sorte de ter tido essa experiência numa legislatura transformadora que teve nas suas mãos a possibilidade de debater e aprovar muitas reformas relevantes para o Estado, não só uma ampla reforma da Previdência que diminuiu o nosso déficit histórico, mas também reforma administrativa que racionalizou carreiras do serviço público, privatizações importantes, CE, Corsan, enfim, infelizmente não conseguimos privatizar o Banrisul, tentamos, mas não conseguimos. E, claro, fica um pouco gostinho de que se a gente tivesse um pouco mais da experiência acumulada que hoje a gente tem, e da qual quem veio depois da gente, como é o caso do Camozzato e de tantos outros que vêm, acabam se beneficiando, talvez a gente pudesse ter alcançado mais. Mas, dado o fato de que éramos dois deputados eram dois. Claramente mais minoritários lá dentro, acho que a gente teve grandes conquistas aí, das quais a gente tem muito que se orgulhar. Claro, não. Eu como filiado e como, né, dirigente partidário, tenho orgulho do trabalho de vocês e dá para ver como faz diferença. Dois deputados faz toda a diferença. Eu tive experiência também de trabalhar com o Camozzato, né, na bancada, na Câmara, e ele era só um vereador e fazia diferença, já era um político qualificado. Esse é o efeito nível, novo, né? É o feito novo. É não só segurar. E trouxe o Ramiro depois, que não era do Novo. Também. Ter gente do Novo lá muitas vezes serve como uma bússola moral para outros parlamentares que intuem que é o certo, ou até sabem que é o certo, mas não se sentem à vontade de arcar sozinhos com... eles pensam, todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? Ou às vezes não se sentem suficientemente constrangidos para fazer o certo, porque com frequência a gente fazia isso bastante, né? Eu era especialmente bom nisso, sigo sendo. Especialmente bom em constranger as pessoas a fazerem o que é certo.
Parte, inclusive, do meu trabalho hoje no partido segue sendo isso, né? Eu coordeno o departamento de apoio ao mandatário, que, via de regra, o nosso trabalho é facilitar que os bons mandatários façam o seu trabalho, mas, eventualmente, a gente tem mandatários que querem ir pelo atalho, ali pelo caminho mais fácil, né? Então, a gente tem que estar ali fazendo a nossa parte para garantir que tudo vai bem. E isso é o novo na prática, né? Porque tem muita gente que critica o novo, tanto da esquerda, né? Porque, né, a gente está no lado oposto, eles criticam o novo, quanto alguns da direita que veem o novo como concorrente, sempre tentam rotular o novo, só que é só ver na prática, né? O que a gente faz na prática, não só ficar no discurso. O novo realmente é diferente. E para mim, eu quero perguntar até o que tu acha, mas eu acho que o maior diferencial do Novo é que o Novo é um partido que a gente é previsível. A gente já sabe o que os mandatários do Novo pensam, como que eles vão votar. Sim. E acho que outros previsíveis é o PT, é o PSOL, sim, mas eles sempre estão do lado errado. É impressionante, esses partidos sempre estão do lado errado. Muito, na questão econômica acertam, assim, porque até relógio de parede quebrado acerta o horário 2 vezes no dia, né? Então, o PT e o PSOL eventualmente até acertam, mas via de regra estão do lado errado. Mas é muito raro, eles sempre estão errados. Eles estão na parte econômica, eles estão errados. Aumentam o imposto, e às vezes eles estão certos, mas pelos motivos errados, como, por exemplo, tinha algumas pautas no governo Leite que eventualmente nós e o PT e o PSOL votavam contra. Por quê? Porque, como eles não eram da base, eles tinham que votar contra. Claro. Mas não que eles fossem contrários à pauta, mas que eles achavam que votando contra eles iam prejudicar o governo. A gente votava contra porque era o certo a fazer. Sim, apesar de eles terem uma ideologia que eles defendem acima de tudo, até quando é evidente que estão errados, eles também têm um lado fisiológico, claro, né? Tem esse casuísmo, né? De que, tipo assim... Se eu sou oposição, você é contra. Eles pensam assim, mas eles estão do lado errado sempre, né? E o Novo, a gente sabe, né, o que vai acontecer, como que vai votar. E isso, para mim, é super importante. Não sei o que tu acha que é o mais importante, o maior diferencial do Novo. Eu acho que a nossa visão de país é determinante. Outros partidos se dizem de direita, mas o conceito de direita e esquerda são conceitos muito amplos e muito vagos. Nós somos o único partido que tem um comprometimento com a redução da máquina pública, tem um comprometimento com a visão liberal de Estado, com um Estado mais enxuto, e que quem venha a votar contra isso tem que se justificar e tem que se explicar. E não assim, tipo assim, posso me posicionar da forma como for e tá tudo bem. Não é assim que funciona. A gente vem amadurecendo a nossa percepção sobre o fenômeno político como um todo e sobre a atuação dos nossos mandatários ao longo do tempo, mas essas premissas básicas sobre a atuação do partido a gente precisa ter, porque senão a gente vai se tornar qualquer coisa. E isso é importante a gente manter de vista, porque a gente teve que passar agora por um crescimento significativo no partido, em parte como uma resposta à falta de crescimento nos anos anteriores, especialmente na eleição de 2020, em que a gente tinha o potencial de ter crescido, mas não pôde por amarras internas. Isso prejudicou, claro, 2022. Agora, em 2024, a gente teve um crescimento expressivo e teve que também ampliar um pouco o nosso entendimento sobre o que cabe dentro da nossa tenda, né? E a gente hoje se entende como o partido que é a casa para a direita, centro-direita, que acredita na democracia, que acredita numa política com ética e que entende que o peso do Estado precisa ser reduzido para que o cidadão possa ser mais livre, mais próspero e viver num ambiente decente, com segurança e com justiça, né? Então isso, para além de rótulos, dentro disso cabem liberais, libertários, conservadores, social-democratas pró-mercado, gente que gosta do Bolsonaro, gente que não gosta do Bolsonaro, porque se a gente quisesse ser um partido só de gente que pense, por exemplo, como nós, olha, pode ser uma casa até mais tranquila, vai ser uma casa desse tamanhinho e que vai ser varrida da política. Sim. Então acho que é um entendimento que a gente também teve que aprimorar e teve que evoluir também no caminho do caminho. Mas é importante também que o Novo continue sendo um partido que defende ideias e não só pessoas. Claro, perfeito. Né? Então, não é o Novo é a favor ou contra o Bolsonaro. Sim. Né? O Novo defende as ideias corretas, né? E sempre que vai se manter assim. E avançando um pouquinho aqui dos futuros aí, do teu futuro, né, como potencial candidato a deputado federal e futuro do país, né, esse cenário todo que está acontecendo agora,
se o Novo vai também lançar o candidato para a presidência, essa disputa que nós temos aí contra a esquerda, contra o Lula, que seria um horror, um desastre se ele continuar no poder. Como é que tu vê o teu papel, como tu pode ajudar nesse processo? Vamos do macro, o Novo no país, e do pro micro. A minha existência micro dentro de todo esse processo, né? 2026 vai ser uma eleição crucial para o Novo, vai ser uma eleição decisiva na trajetória do partido e também na trajetória do país. Acho que vai ser uma eleição em que a gente vai ter a oportunidade de dar um basta em um projeto de poder liderado por um consórcio corrupto e autoritário, formado pelo governo Lula e pelo STF. Isso precisa ser dito. É um consórcio que governa esse país atualmente, fazendo dobradinhas, e a gente vai ter a oportunidade de estabelecer um freio nisso tudo. E o Novo vai ser fundamental nisso, porque é o partido que tem o potencial de liderar moralmente e ideologicamente essa oposição a isso tudo. E para isso a gente precisa, claro, ter chapas de, especialmente deputado federal, competitivas, amplas e qualificadas, Brasil afora. Essa é a nossa prioridade do partido, porque a gente precisa estar presente na Câmara, também no Senado, claro, mas com o diferencial de que eleger senadores não impacta na cláusula de barreira, né, que é um muro pelo qual a gente tem que passar para seguir existindo como partido. A gente precisa atingir pelo menos 2,5% do total de votos para deputado federal em todo o Brasil e 1,5% pelo menos 9 estados. Eu estou confiante que a gente vai conseguir atingir. Para que o espectador tenha uma ideia, a gente atingiu essa quantidade de votos lá em 2018. A gente só não atingiu hoje em 2022 porque, enfim, foi um desvio de percurso, foi uma eleição muito tumultuada, em que a gente sofreu muito para entender a nossa identidade e voltar para o caminho certo. Eu acho que o cenário não era favorável. O cenário foi um cenário muito ruim, muito desfavorável, mas essa eleição eu estou muito otimista em relação ao que vem. Nós temos também a liderança do governador Romeu Zema, que é o nosso pré-candidato à presidência. Estamos construindo essa pré-candidatura com o governador rodando o Brasil, falando de temas nacionais. É alguém que tem ampla legitimidade para isso, é o governador reeleito com uma votação imensa no segundo maior estado do Brasil, num estado que é tido de certa maneira como a síntese do Brasil, né? Tem um pedacinho de cada região ali, de cada estado com quem ele faz divisa. E é alguém que tem números expressivos na gestão de Minas Gerais, um estado também complicado, alguém que se especializou em consertar o estrago realizado pelo PT, o seu antecessor Fernando Pimentel do PT deixou um estrago e uma conta para se pagar pesadíssima, que o Zema conseguiu reerguer o estado de Minas Gerais. E a gente tem um crescimento muito grande do partido em praticamente todos os estados. Aqui no Rio Grande do Sul a gente deu uma volta por cima também com a eleição de 2024, elegendo vereadores extremamente competentes por todo o estado. Temos o vice-prefeito de uma cidade importantíssima como Lajeado, nosso amigo Guilherme Tché. Temos já de antemão mais candidatos já aprovados na jornada 2026, que é o nosso novo processo seletivo. Temos já mais candidatos aprovados nessa jornada do que tínhamos como candidatos nas eleições de 2022. Candidatos consolidados. Ou seja, mais de um ano antes. Para dar candidatos qualificados também. Qualificados também, claro. Eu estou ainda tendo a oportunidade de conhecer cada um desses candidatos. Eu tenho tido gratas surpresas por aí. Tem gente com níveis de experiência distintos, mas uma coisa em comum, né? Esse comprometimento com defender as ideias do Novo, com construir uma candidatura efetiva que ajude o partido e buscando a eleição, claro. Mas o que as pessoas estão entendendo também, isso é muito importante também no amadurecimento do partido, é que muitas vezes se vai ser candidato não para se eleger naquela eleição, mas ainda assim sair vencedor, porque só perde uma eleição, isso é algo que eu tenho repetido muito, só perde uma eleição quem sai menor do que entrou nela. Verdade, se tu sai derrotado, se tu sai tendo que rifar a mãe na eleição, se tu sai tendo que abrir mão das tuas convicções, dos teus valores para defender o que for simplesmente para ser eleito, aí tu sai derrotado. Mas se tu sai de cabeça erguida, mesmo tendo a votação diminuída, mesmo não se elegendo, que foi o meu caso em 2022, eu não acho que eu saí derrotado de 2022. Eu saí com a minha reputação inteira, eu saí de cabeça erguida, saí convencido de que fiz o que estava ao meu alcance,
conseguir ajudar o partido, trazendo votos, ajudar candidaturas estadual, conseguimos manter uma cadeira estadual e manter uma cadeira federal. Claro que não foi o resultado que a gente gostaria, mas a gente precisa estar sempre trabalhando, porque também capital político, construção de reputação é um processo, né? Sim. E é um acúmulo. Então, acho que a derrota do partido em 2022 nos preparou para a vitória de 24 e também vai nos preparar para a vitória de 26. Sim. Eu acho importante o partido estar em um processo de crescimento. Tirando 2022, né, no exemplo em Porto Alegre, 2016 ninguém acreditava no Novo, elegemos um vereador e quase elegemos o segundo. 2020, 2018 foi um sucesso no país, o Novo elegeu vários deputados federais, teve um governador eleito em Minas Gerais. 2020, Porto Alegre, o Novo elegeu 2, né? E na última eleição municipal, 2 e quase 3. Então o Novo está crescendo e é importante continuar esse processo de crescimento. Exato. E para que o Novo cresça, a gente tem que ter bons mandatários e é preciso que as pessoas que gostam do Novo, as pessoas que concordam com o que a gente defende, têm que participar também. Eu esqueci de falar sobre a minha posição nisso tudo. É aí que tu vai chegar? Pode falar. E nisso tudo, diante desse cenário, de tudo, eu confesso, eu cheguei a cogitar, e tu que é meu amigo mais próximo sabe que eu cheguei a cogitar não ser candidato. Eu estava me debatendo com isso, mas diante de todo esse crescimento, diante de todo esse cenário, e também, por outro lado, diante da catástrofe que está sendo esse terceiro governo Lula, eu me vi conflitado com a minha responsabilidade, com o meu senso de dever, e percebi que eu não tinha o direito de me omitir nesse momento. Tem muita gente Rio Grande do Sul afora que quer votar em mim, que quer apoiar em mim, que quer apoiar a minha candidatura, que quer doar para minha candidatura. Tem muita gente Brasil afora que acompanha o nosso trabalho e que às vezes a gente nem imagina, e que botando a cara a tapa e falando o que tem que ser dito e fazendo o que tem que ser feito, a gente consegue inspirar pessoas que a gente nem imagina. Então, para mostrar o meu comprometimento com esse projeto e a minha disposição em seguir ajudando, independente de eu ser eleito ou não, acho que hoje a gente tem quadros muito qualificados nas chapas, tanto de deputado federal quanto de deputado estadual, e eu pretendo ser candidato a deputado federal. Quero estar lá em Brasília, mas independente de quem seja eleito, eu vou estar satisfeito e vou estar confiante de que vou ser bem representado, como hoje eu sou bem representado pelo Marcel. Eu tenho essa posição curiosa de ser o suplente dele, o primeiro suplente, e eu geralmente brinco dizendo que, olha, eu sou um suplente diferente, porque eu sou um suplente que está sempre preocupado com a saúde do seu titular, para saber se está tudo bem, porque eu quero que ele siga lá fazendo o trabalho dele, que eu sei que só ele pode fazer, e eu não quero ter que assumir por qualquer bobagem, né? Então, porque esse é o espírito novo. Acho que quem se elegeu tem o direito à legitimidade de estar lá, e eu quero seguir ajudando as pessoas que vão estar fazendo um bom trabalho. Se a população achar que eu tenho condições de fazer um bom trabalho, serei bem votado para isso, como fui em 2018. Mas, de qualquer maneira, vou ficar satisfeito em poder ajudar esse processo. Que legal. A gente pode ficar horas falando, tem muita coisa para falar. Não sei quanto tempo já está conversando aqui, mas... Oi? 30 minutos só, podemos falar mais um pouquinho assim. Bom, eu tenho muito orgulho dos mandatários, falou do Marcel agora, está fazendo um grande trabalho, espero que ele seja próximo senador também. Certo. E tu é um cara que também é motivado a isso, né? Tu não pode ficar de fora. Eu sempre te disse isso, né? Tu tem que pensar o que é melhor para ti. Você fala, eu não sei também, eu não tenho o direito. Eu acho que tenho o direito, sim. Eu acho que tem que, né, decidir o que é melhor para tua vida. E o melhor para tua vida eu acho que é continuar na política e como mandatário, porque eu acho que faz isso muito bem, é o teu perfil, e eu fiquei muito feliz, né, quando eu ouvi a notícia ali de que tu tomou essa decisão. E eu tô otimista. Acho mas ao mesmo tempo foi... Eu acho que foi bom para mim eu ter ficado esses 2 anos assim... meio fora, né? Porque fora... Meio fora não, né? Exato, né? Diretório. Totalmente fora eu não fiquei, porque mas eu tava e tô ainda numa atuação mais voltada para questões internas do partido.
fui relator do novo Estatuto do Partido, coordeno o Departamento de Apoios Monetários, atuo muito diretamente na estruturação de diretórios em estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, lugares que a gente historicamente sempre teve dificuldade em ter o partido presente, mas eu estava com uma exposição pública um pouco mais limitada. E foi bom também para eu poder refletir um pouco mais sobre o meu papel no estudo, poder refletir sobre o momento do Brasil, poder pensar mais friamente, longe dos holofotes, porque às vezes também a gente está ali na coisa, a gente vai indo meio que pelo automático, né? E é bom ter esses momentos em que a gente pode parar para refletir sobre os nossos rumos, sobre o nosso papel no estudo. E tendo refletido, eu estou convencido de que é a decisão certa e que vou poder contribuir e quem sabe ser eleito. Vai ser uma alegria, vai ser um trabalho e vai ser, quem sabe pensando no melhor para minha saúde física e mental, não seria a decisão mais adequada, mas acho que você não consegue ficar fora disso. Vem pro novo Boacast.